Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Convertei-nos, diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Nos recolhamos num tempo de silêncio, pedindo ao Espírito Santo o auxílio, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos sua ajuda. Amém. Irmãs e irmãos, estamos mais próximos da Páscoa e hoje a palavra de Deus chama-nos a uma atitude espiritual de preparação para a Páscoa, a conversão. E talvez nós não tenhamos noção ainda do que significa a conversão a partir de um critério que o Evangelho de hoje apresenta. Conversão a partir do modo nosso de interpretar as notícias. Sabe que eu nunca tinha tido uma intuição dessas. Como é que o cristão interpreta as notícias, os acontecimentos? O Evangelho traz 2 tipos de acontecimentos trágicos.
um acontecimento provocado por mão humana, e depois uma tragédia, uma torre que cai, que desaba. Como é que o cristão interpreta isso? Nós, em nenhum tempo da história da humanidade, ninguém teve tanto acesso à informação como nós temos hoje. Isso a gente escuta e repete constantemente. Qual seria o modo correto do cristão interpretar os acontecimentos? Quais seriam os modos errados? Que tipo de interpretação o Evangelho considera um erro na forma de julgar os fatos? Vamos lá? Essa Páscoa vai render. Vamos lá? Seu folheto número 6, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 1 ao 9. Pronto, Jesus está indo para Jerusalém, falando da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da compaixão de Deus. E chega gente interrompendo a pregação de Jesus e o ensino de Jesus, dizendo: esse Deusinho que você ensina, que é tão cheio de amor, compaixão, misericórdia. Vamos lá? Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus. Não tinha TV, nem jornal, nem rádio, nem WhatsApp, não é? Era na base da boca, de boca em boca, trazendo notícias a Jesus a respeito, aí vem, a forma de dar a notícia mostra a ideologia predominante na cabeça de quem dá a notícia. A forma de dar a notícia já revela o que ele entende, o que ela entende. Vamos ver? A respeito dos galileus, leia. Que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com dos sacrifícios que ofereciam. Os galileus, não fala onde que os galileus estavam, mas seguramente o mais provável era em Jerusalém. Dependendo o trecho de onde viajavam, lá da Galileia até Jerusalém, de 120 a 150, até beirando 200 quilômetros, dependendo a rota. Se eles vinham trazendo animais para o sacrifício, significa que faziam um percurso mais engenhoso, porque os animais vinham sendo tocados, precisava ter comida no caminho, água para beber, e o animal, para ser oferecido no sacrifício, passava por uma rigorosa fiscalização dos sacerdotes, que não podia ter uma cicatriz, um arranhão. Era chamado de os animais puros e perfeitos para o sacrifício. Pronto, faz uma viagem desse tamanho, estão lá na sexta-feira. Jesus não morreu à toa às 3 da tarde, porque sexta-feira, na última terça parte do tempo, na última luz do sol, se sacrificava os animais, separava as carnes e parte do sangue, para que no sábado, logo de manhã, iniciava a oferta do sacrifício no altar, por parte do sacerdote. Então estão lá, preparando os sacrifícios, os galileus, piedosos, devotos, e Pilatos, não se ofendam com o que eu vou falar, o Putin da época, manda matar os galileus, misturando o sangue deles com o do sacrifício dos animais. Era a pior sentença, era assim, o ato extremo de piedade, fazer uma viagem desse tamanho e oferecer o animal, prepará-lo para o altar. E um pagão, Pilatos manda cortar, decapitar, misturar o sangue. Só de dar a notícia, já vem a conclusão. Esses galileus fazendo uma oferta assim para Deus, como é que esse Deus permite tal coisa? As duas alternativas de interpretação, quais são?
A primeira é sempre pelo viés do moralismo. Boa gente não é. A gente sempre põe a culpa nas vítimas dizendo alguma coisa fez. Ou a gente apela para uma interpretação terrível. Se aconteceu, é porque Deus quer. E essas são as duas piores formas de interpretar as notícias. Os violentos querem que a gente interprete desse jeito para que eles continuem fazendo as barbaridades deles, não é? Que nós cruzemos os braços e digamos, não, se está acontecendo é porque Deus permite, Deus tem poder de eliminar o violento, o Pilatos. Ou dizer, se aconteceu isso com esses piedosos galileus, é porque boa coisa não é. Vamos ver como é que Jesus reage? Eu tenho certeza que isso deve estar causando um queimor em muitos de nós aqui, porque não é simples a atualidade tão grande desse texto para o que a gente está vivendo hoje. Tanto para as vítimas da pandemia, dizer normal, morrer 600, 1.000, 6 milhões no mundo, normal. Ou dizer, todo mundo que está morrendo lá na Ucrânia, normal. Vamos ver? Versículo 2. Jesus respondeu. Qual é o problema? A notícia ou a sua forma de pensar? Jesus responde. Brada, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Espere lá. Eu vos digo que não. Mas, leia. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Pronto. Você olha para as notícias e você se posiciona dizendo, eu não sou uma dessas vítimas, porque Deus me protege, porque não tenho alguma coisa errada que aquelas vítimas têm. É a leitura moralista, conformista, alienante, indiferente com o sofrimento, que ainda põe em nós mesmos, e é isso que Jesus está falando, olha, cuidado com a forma sua de ler as notícias. Vós pensais, o que você pensa é mais grave do que a notícia. Pesado isso, né? Não é? Cuidado com a forma sua de interpretar os fatos. É mais perigoso a sua forma de interpretar do que os fatos propriamente. Pronto. Eles dão uma notícia querendo corrigir a mentalidade de Jesus. Jesus corrige a mentalidade deles. Eles que contaram uma notícia trágica provocada por mão humana, Jesus já se antecipa e dá outra notícia trágica. Vamos ver? Jesus estava por dentro das coisas. Ele não era daqueles que dizem, eu nem vejo notícia porque não quero ficar por dentro de nada. Ele sabe das coisas. Vamos ver? Versículo 4. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. De novo, uma tragédia, uma catástrofe que a gente poderia dizer acidental ou natural. Não é? Uma tragédia provocada por Pilatos, por mão humana, e a outra tragédia acidental. Torre de Siloé, em Jerusalém, uma torre como torre de igreja, um edifício belo, grandioso, que os peregrinos que vinham a Jerusalém, antes ou depois dos piedosos atos de devoção no templo, iam para lá descansar, dormir, lanchar, e de repente, a torre desaba e mata 18. Jesus diz, a tragédia é grande, mas e sua maneira de interpretar a tragédia? Como é que ela é? Vamos ver? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Versículo 5. Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Pronto. 2 acontecimentos trágicos recentes. Uma interpretação errada corrente.
aconteceu porque Deus quer. Ou aconteceu a segunda interpretação, porque boa gente esse povo não é. Quem interpreta os fatos assim, nega a ação de Deus intervindo na história para o bem nosso. Toda pessoa que nega o princípio da atuação de Deus na história, o judaísmo e o cristianismo têm em comum uma compreensão de um Deus que age na história de nossos pais. A primeira leitura, o Deus de nossos pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. O princípio pelo qual Deus atua em nossa história. 5 verbos. Vem comigo na primeira leitura, no versículo 7. Do livro do Êxodo. 5 verbos. Como é que Deus relaciona com quem sofre nesse mundo? O Senhor disse a Moisés: eu vi a aflição do meu povo. E vi o seu... Desculpe. Olha o verbo. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. O segundo verbo. Eu ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, terceiro verbo. Conheço os seus sofrimentos. Desci, quarto verbo, para libertá-los das mãos dos egípcios. Quinto verbo, e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra que corre leite e mel. Eu, o Deus de Jesus, o Deus de nossos pais, é um Deus que vê, ouve, conhece, desce e faz a gente sair do sofrimento. Um cristão que lê os acontecimentos, que assiste às notícias trágicas e se posiciona passivamente dizendo: aconteceu porque boa gente não é, ou porque Deus quer, é um cristão que nega o princípio da ação de Deus na história. Bento XVI diz que o pior caminho é o caminho de uma interpretação moralista. Qual deve ser a visão e a interpretação nossa? A verdadeira sabedoria não põe a culpa em Deus e nem nas vítimas. A verdadeira sabedoria, diz Bento, significa, entende-se por sabedoria, escutar as notícias e deixar-se interpelar pela realidade, como Deus se deixa. Escutar a notícia e olhar imediatamente para mim, para você mesma, para você mesmo e perguntar: essa vida é breve, essa vida passa. Isso aqui, por mais proteção que a gente tenha, um descuido de nada, uma coçadinha no olho com a mão contaminada porque encostei na superfície e um vírus pode me eliminar. Está aqui a turma de médico. Essa vida nossa pede de nós atitude responsável. Primeiro, escutou notícia trágica, permitir-se ser movida por compaixão para com os que sofrem. Se você escuta notícia trágica e pensa: Deus quer assim, ou boa coisa essas vítimas não são, você não é do lado do Deus que vê, ouve, desce, conhece e age. A compaixão é o movimento imediato diante dos acontecimentos trágicos. E um segundo movimento, compaixão de mim para quem sofre, e olhar para mim, para você mesmo e perguntar: o que eu preciso fazer para viver perante mim mesmo, perante o próximo e perante Deus de uma maneira sadia? A isso se dá o nome de conversão. Conversão, Bento XVI, vence o mal na sua raiz. Por isso Jesus dá duas notícias
dizendo para os mensageiros: se vós não vos converterdes, se vós não mudais a maneira de pensar. Conversão é metanoia, mudar a mentalidade e mudar a meta. Mude a maneira de pensar. Conversão vence o mal na sua raiz, que é o pecado. Mesmo se nem sempre podemos evitar as consequências do pecado. Esta é a sabedoria. E esta é a resposta mais eficaz ao mal. Qualquer tipo de mal. Na minha vida pessoal, na sua vida, no meu corpo, uma doença, o mal social, o mal internacional. Cristo convida a responder ao mal, antes de tudo, com um sério exame de consciência e com um compromisso de purificar a própria vida para ser instrumento de Deus para purificar o mundo. Bonito, né? As pessoas, Bento 16, prestemos atenção. As pessoas, as sociedades que vivem sem nunca se questionarem, têm como único destino final a ruína. Mesmo que façam ou tenham grandes conquistas. A conversão, ao contrário, não preserva a gente dos problemas e das desventuras. De jeito nenhum. Não é porque a gente busca viver a retidão em Deus que a gente vai ser preservado. Mas a conversão permite que nós enfrentemos as tragédias de modo diferente. Em qualquer situação, pondo-nos nas mãos de Deus, diante das melhores notícias ou das mais terríveis tragédias, pôr nossa vida nas mãos de Deus. Isso é conversão permanente. E Jesus vai apresentar agora o critério que delibera em nós, que aciona em nós uma chave de conversão permanente. Olhar para Deus como Deus deseja cuidar de nós. O critério é esse. Mudar nossa forma de entender nossa vida e entender Deus. Vamos lá? No Evangelho, versículo 6. E Jesus contou esta parábola. Certo homem, leia, tinha uma figueira plantada na sua vinha. Tinha um pé de figo plantado na roça, na lavoura. Vinha pode ser uma roça de uva ou uma lavoura como tal. Foi até ela procurar figos e não a encontrou. Então disse ao vinhateiro. Então tem dois personagens. Tem certo homem que é o dono da roça e tem um peão que trabalha na roça, o vinhateiro. O dono da roça, que vai buscar figo na figueira, não encontra, chama o peão e dá-lhe uma ordem. Brada. Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela utilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Pronto. Essa é a maneira sadia do cristão interpretar as notícias trágicas. Ficando sabendo das notícias terríveis, olhar para mim mesmo, olhar para você mesmo e perguntar: se eu ainda estou vivo este ano, passei pela pandemia, Deus está me dando uma chance e cuidando de mim e esperando que eu produza fruto. Não vou perder essa chance. Bonito, né? Estar vivo é um sinal do cuidado generoso de Deus que zela de nós. Esse ano da sua vida, das duas aniversariantes, é um ano da graça do Senhor para produzir frutos. E o Senhor, Jesus,
ele diz que o Pai, o Divino Pai Eterno, ele chama o Divino Pai Eterno de meu Pai é o agricultor. Ele diz que ele é a vinha, mas ele é também o peão que trabalha na vinha. Jesus, que é o vinhateiro, ele intercede junto ao dono da vinha, dizendo: não corta e queima não, vamos dar um tempo. E ele apresenta 2 esforços da parte dele. 2 verbos. Vou cavar e fazer o quê? Versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Leia. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Cavar e colocar adubo. O Salmo 92 diz que um homem, uma mulher que escuta a palavra de Deus e vive a vontade de Deus, é como uma árvore plantada na beira dos rios. Mesmo na velhice dão frutos. Mesmo na velhice dão frutos. Para a gente chegar à velhice dando frutos, como o seu Figueiredo, né, dona Hermesina? Não é qualquer um que dá conta disso, não. Para chegar à velhice dando frutos, precisa de 2 critérios. 3, na verdade. O primeiro que decide o resto. Primeiro é não se apropriar da vida como arbitrariamente ela é minha. Primeiro é, minha vida é de Deus. E por ser de Deus, eu preciso permitir que Ele cuide de mim com os critérios dEle, de dono da roça. E o peão dEle, Jesus, faça o que eu preciso para criar condições em mim, para que eu produza frutos. Cavar e colocar adubo. Que jeito que Jesus cava e põe adubo? Cava pela palavra e pela pregação da igreja. A pregação da igreja, a pregação, a homilia, ela é tão desconfortável para nós, porque todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, de certa forma é Jesus cavando ao redor de nós, para pôr adubo em nós e dar-nos a chance de produzir frutos. E às vezes, o peão que cava, às vezes ele erra. Às vezes a ferramenta não está boa de corte, a língua, não é? Às vezes a ferramenta tem um cabo muito comprido e bate num galho e quebra o galho. Às vezes a ferramenta, o enxadão, a enxada, a alavanca, a picareta, vem de uma forma que bate na raiz e quebra e lasca a raiz. E fica a árvore chorando longos dias até cicatrizar. A pregação não é simples não. A metáfora, ela tem consequências caríssimas. O cavar ao redor tem consequências. Significa um gesto nosso de humildade, de dizer, olha, nós vamos ter que contar a vida inteira com um peão cuidando dessa roça e cavando ao redor da gente. Uma hora vai estragar. Às vezes a gente tem a sorte de ter um peão zeloso, paciente, que por longos períodos não dá um arranhão. Mas às vezes vem uns extravagantes e fazem também umas quebradas. O cavar é critério e condição para garantir que nós passemos esta vida produzindo frutos. Mesmo na velhice darão frutos. O Senhor cava. Como é que você reage às cavadas? É desconfortável, não é? O Senhor aduba. A palavra de Deus também é adubo, mas sobretudo a Eucaristia é adubo e é o regar generoso de Deus. Todo domingo a gente sai daqui cavado e adubado.
Alguns prefeririam apenas chegar, receber a hóstia e ir embora, porque diz, eu só quero a hóstia, não quero ser cavado. Acha que já está pronto. Alguns pensam assim. E talvez saiam procurando só a hóstia e não tem tido progressos e crescimentos, porque adubo que cai em terra que não é afofada, ele não desce para a raiz. O vento leva, a formiga leva, não leva? A própria chuva leva para longe. Irmã, irmão, esse evangelho tem consequências grandiosas. Para Jesus, conversão é um ato de humildade em que você aceita ser cuidado, ainda que correndo o risco de levar umas pancadas pelo cavar e pelo adubar. Você sabe se posicionar melhor. Como é que você tem reagido a essa delicadeza de Deus no cuidado de você? Agora, eu tenho que te alertar e alertar-nos de um critério. Quem decide se o fruto que eu e você produzimos é bom ou não, não somos nós. Não é o pai, nem a mãe, nem o marido, nem o filho. Quem decide é o dono da roça. É ele. Os outros podemos no máximo dar palpites, né? Mas o dono da roça é que vai dizer, está dando fruto e o fruto é bom. Porque às vezes, quem já trabalhou na roça, ou tem um jardim em casa, sabe que quanto mais velha é a planta, mais tempo ela demora para responder ao cuidado. Mais tempo ela demora para responder ao adubo que foi colocado. Tem planta que demora 1 ano, 2, 3. Não é assim imediato. Abriu o aplicativo, pediu e já chegou o adubo e já está dando fruto em meia hora, não. Demora. Abriu o celular, viu uma mensagenzinha, uma homiliazinha rápida, uma coisa que me faz dar fruto agora. Não é isso, não é disso que o Evangelho fala. É de um cuidado longo. Repito, o Salmo 92, o Salmo do Seu Figueiredo e da Dona Ormezinda. Os que confiam no Senhor e obedecem sua palavra, mesmo na velhice, darão frutos. Irmã, irmão, você quer um tempo? Você aceita o tempo que Deus te dá? Você aceita o cuidado de Deus? Você acolhe a intercessão de Jesus junto ao Pai? Deixa essa figueira ainda este ano. Você corresponde ao cuidado de Deus, à intercessão de Jesus na sua vida? Ou você fica do jeito que você quer e ainda interpretando as desgraças na vida dos outros e dizendo, é porque Deus quer ou porque não prestam? Conversão é olhar para as nossas raízes, para a nossa vida interior, para a nossa intimidade e perguntar como é que eu tenho reagido aos cuidados generosos de Deus. Jesus transformou o seu corpo em adubo e em água para irrigar-nos. Figueiras na plantação de Deus para darmos fruto. Aqui não precisa nem ir comprar adubo na Rússia. Todos os altares nós temos o adubo, o irrigar de Deus. Amém? Incline a sua cabeça. Talvez você nunca tenha escutado o barulho da ferramenta cavando em você
cavando sua maneira de interpretar notícia e causando tanto desconforto em você, mas aceite hoje esse cavar da palavra, da pregação da igreja, da intercessão de Jesus. Acolha esse cuidado de Deus. Permita que Deus zele e cuide de você, porque Ele sabe que você terá todas as condições nas mãos dEle de continuar produzindo frutos. Frutos preciosos de uma vida em Deus, no amor de Deus. Reze, renove a sua fé. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-te diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim, e assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-te diante de ti. Fiquemos em pé. Faz-me entender teu amor por mim, Olhando para a cruz. e assim amar-te mais, com fluir de um coração. Estenda uma de suas mãos para a cruz. Diga comigo: sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu reconheço Eu reconheço que o Senhor que o Senhor intercede por mim intercede por mim e cuida de mim e cuida de mim e cria as condições e cria as condições que eu preciso para produzir fruto, produzir frutos, bons frutos. bons frutos. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, por cuidar de mim, por cuidar de mim, cavar e adubar cavar e adubar pela igreja, pela igreja, pela palavra, pela palavra, pelos divinos sacramentos. pelos divinos sacramentos. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém.